Recebendo aqui o secretário de Fazenda do município de Brusque, o Guilherme Orix, e também o Felipe Fabiani, que é funcionário do setor, para falar sobre os tributos no Pix e, de maneira especial, o IPTU 2026. Essa modalidade também poderá ser paga no Pix. Já está disponível para o acesso. O prazo para quem quer pagar à vista é agora o mês de março, né? Tem o parcelamento também. O bom pagador já paga em janeiro, se quiser, né? Quem tem condições de pagar já vai pagando em janeiro para não esquecer e não perder o desconto de 15%, que é o desconto que é oferecido, né, para o contribuinte. Tivemos aí um valor corrigido de 5,10% de percentual correspondente ao INPC acumulado de outubro de 2024 até setembro de 2025, conforme determina o Código Tributário Municipal. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley. Bom dia, pessoal da Rádio Cidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia e um feliz ano novo, né? Uma feliz entrada de ano aí. Começamos já os nossos trabalhos na Secretaria da Fazenda e, como é de praxe, né, o IPTU costuma ser a nossa primeira campanha. Com essa novidade esse ano, né, que essa entrega que a gente já conseguiu aí na primeira semana, numa parceria com a Caixa Econômica Federal, liberar o pagamento via Pix, né, para todos os boletos da Prefeitura, né, todos os tipos de tributos, de taxas, enfim. E isso pra gente, né, foi um excelente avanço, né? O pagamento via Pix, ele compensa em 5 minutos, né? Não tem mais aquela questão agora de tinha que esperar um dia inteiro, né, para baixar. Às vezes a pessoa tá lá com pressa, né? O pessoal da licitação, né, muitas vezes vinha, eu não sabia que eu tinha uma dívida aqui, preciso tirar uma CND para participar da licitação. Agora, se for pagar via Pix, é 5 minutos, já tem a negativa municipal e tá liberado. Isso é para todas as... É só para o IPTU ou para todas as guias? Não. Todas as guias que a prefeitura emite, sei lá, dívida ativa, todas elas? Todas as guias da prefeitura hoje a gente já consegue essa modalidade de pagamento, né? Isso sem custo nenhum adicional pro cidadão. O José Gilmar também está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem, José? Não é o José Gilmar, isso é o Felipe Fabiani. O Felipe Fabiani. Acho que você trocou os nomes. Quem é que eu fui buscar aqui, José? O José Gilmar e amanhã. Rebatizou o nosso diretor-geral agora. Pois é. Diretor-geral Felipe Fabiani. O Felipe até deu um pulo ali, né, Felipe? Opa, peraí. Será que eu sou eu mesmo, né? Me perdoe, Felipe. É que só para explicar... Eu fui olhar aqui na pauta de amanhã. É que o José Gilmar estará aqui conosco amanhã para falar sobre agricultura. E eu creio que o Dirley deve ter... Não, eu olhei errado aqui na quarta-feira. Grande parceiro nosso, inclusive. Exatamente, parceiro da prefeitura. Bom, pedindo mais uma vez desculpas para você, Felipe. Qual é a tua função, então, dentro da Fazenda? Então, bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Desde janeiro do ano passado, eu iniciei então o trabalho como diretor-geral da Secretaria de Fazenda, diretor executivo ali, trabalhando então nas estratégias de aumento de arrecadação, criando meios de fazer uma arrecadação melhor, né? O que a gente vê é que a demanda por serviço público tem aumentado bastante, porque hoje temos muitos mais moradores em Brusque, né? A população de Brusque aumentou consideravelmente, a demanda por serviço público também. Então existe uma responsabilidade aí da Secretaria da Fazenda buscar o dinheiro para o financiamento desses serviços públicos, né? E tivemos um bom ano em 2025. Ele teve aqui no Conexão, né? Teve sim. Lembrar. Sim, teve sim, ano passado. A voz eu consegui identificar, o nome eu errei aqui, mas o nome... Tudo bem. Você está falando numa situação, e até depois a gente pode mergulhar mais aí no IPTU, mas eu lembro que você, Guilherme, teve aqui o ano passado também, quando você veio falar sobre reforma tributária e a preparação da equipe lá da Fazenda para esse momento importante que vai começar agora em 2026. Isso aí. E é um tema que a gente vai voltar aqui a falar. E você deu uma entrevista aqui, eu lembro que foi ali naquela salinha quando nós estávamos reformando aqui. Sim, se adaptando o espaço. Você disse que você, assim, eu não vou lembrar a frase exata, mas o conteúdo dela, que ninguém gosta de ser cobrado. O cidadão, ele não gosta de pagar imposto, né? Que é até pela aquela sensação de entender que o Estado brasileiro
todos os entes do Estado não entregam exatamente aquilo que ele paga. Ou seja, o Estado brasileiro acha que cobra pouco e o brasileiro acha que paga muito, né? A velha história. Sim. E você disse que é possível aumentar a arrecadação do município sem onerar o cidadão. E por isso que foi criado, então, esse setor dentro da prefeitura de uma busca de eficiência na cobrança do tributo. Esse é o teu papel hoje, então, Felipe? Isso, meu papel como diretor-geral ali é criar as estratégias para a gente alcançar esses objetivos financeiros, por exemplo, as metas da lei orçamentária. E trazendo então alguns números em detalhes, a lei orçamentária trazia como meta dos tributos que a gente administra ali na Secretaria de Fazenda 149 milhões, né, para a gente então arrecadar. O ano de 2025 teve muitas estratégias que a gente debateu, criou, botou em atividade. O secretário de Fazenda é muito criativo também, né? Muito estratégico. E aí a gente teve a grande estrela do ano de 2025, que foi o ITBI, que entregou 140% da meta orçamentária, né? Isso só baixando o imposto, né, Dirley? Então a gente trabalhou, né, em 2025 a gente teve um aumento, teve um superávit de arrecadação dos tributos próprios, né? E isso sem fazer nenhum aumento de imposto, muito pelo contrário, né? A gente reduziu a carga tributária do cidadão brusquense e ainda assim teve um resultado positivo, né? E isso vem de encontro naquela fala que a gente teve no começo do ano passado, né, quando eu assumi a secretaria, que a gente iria iria ter resultados bons, iria aumentar a arrecadação, mas isso sem a gente mexer, né, sem a gente criar estratégias agressivas. Vamos aumentar uma alíquota, né, como muitos estados, né, brasileiros fizeram aí quando tiveram problema com a questão do ICMS, né, os estados foram lá e vamos jogar a alíquota para cima, né. E a gente não é pelo contrário. A gente teve aí resultados excelentes, apenas, né, fazendo o nosso trabalho, né, fazendo um trabalho de compliance e muitas vezes reduzindo a carga tributária por entender que não estava adequada aquela situação, né, e assim o contribuinte, né, o pagador de tributo, o cidadão, se sentiu o pagamento ele se sentiu mais adequado, né, fazer aquele pagamento, se teve vontade de pagar ao invés de discutir. Essa busca por aumentar a arrecadação sem aumentar tributos, ela é um desafio para vocês, né? E a gente tem acompanhado e visto, vou citar o SAMAI como exemplo, nós conversamos aqui algumas vezes com o Rodrigo Cesari que a perspectiva é de aumentar a arrecadação, mas não criando algum tipo de taxa de tributo, simplesmente contendo o desperdício, né? O furto. O furto, né? E aí, pelo que vocês trazem, pelo que vocês trazem, é possível também aumentar essa arrecadação corrigindo justamente falhas dentro do sistema, né, Guilherme e Felipe? É isso aí, corrigir, né? Irregularidades, né? A gente tem um programa que a gente criou na questão do ISS, né? Do Imposto sobre Serviços, que é a autorregularização. Então, a gente tem ali malhas fiscais, né, que hoje estão bem avançadas, né? Então, a gente faz o cruzamento de quanto a pessoa recebeu, quanto ela declarou, né? E ao invés de já iniciar um processo fiscal, já iniciar uma multa, né? O primeiro momento é um momento que a gente tem de diálogo, né? A gente convida a pessoa a se regularizar. Repete quanto a pessoa declarou e quanto ela o quê? E quanto ela movimentou financeiramente, né? As nossas malhas hoje, valor de PIX, né? Valor de depósitos, né? Uma série de... É um perigo, né? Isso. Não. É um perigo. Hoje em dia, assim, é difícil te dizer assim, é difícil que a gente não enxerga hoje. É difícil, né? Então, às vezes, quem frauda hoje, assim, só de não declarar, né? Só de, movimentou, mas não tirou nota, isso com certeza a gente está sabendo, né? Mas a gente ainda pega, né, fraudes mais elaboradas, né? E aí, essa a gente acredita que a gente tem que combater, né? Aí a gente não tem tanta leniência, né, na fraude estruturada mesmo, né? Empresas que se constituem, né, às vezes aí só para disfarçar um prejuízo, né? Uma empresa que se constitui ali para dividir receita do Simples Nacional. São situações que a gente acredita que aí elas prejudicam, né, o ambiente econômico do município. Que é uma empresa que faz isso, né? Ela acaba gerando aí uma baixa confiança, vamos dizer assim, se tivesse algum investidor, algum player querendo investir em Brusque, né? Você saber que tem, aqui é um lugar onde as pessoas, né, fazem esse tipo
de atuação, vamos dizer assim, é um lugar que tem muito picareta, né? Vamos falar o bom português, isso aí afasta as pessoas hoje em dia. Hoje em dia o pessoal quer seriedade, né? Sim. O pessoal tá preocupado onde vai investir seu dinheiro. Né? Acabou a época, assim, do oba-oba financeiro, né? Do jeitinho. Uhum. Agora, então, essa é uma ferramenta que vocês implementaram para, digamos, desenvolver esse caráter mais sustentável, digamos assim, usando um termo bastante aplicado no meio ambiente, né? Mas a sustentabilidade financeira do município, porque é uma coisa que eu não é a minha área não é essa coisa da matemática, mesmo usando aqui mas eu quero entender um exemplo hoje que você poderia dar prático para o cidadão comum, aquela pessoa que está lá na costura trabalhando agora, para entender um exemplo prático de uma ação que vocês fizeram que não acrescentou imposto na população, mas que conseguiu. Você já disse aqui uma situação, né? Fazer essa procura por empresas que são constituídas para burlar o tributo, para enganar enganar o município, enganar o estado, enfim. Mas me dá um exemplo mais simples que conseguiram, dentro de vários outros que vocês fizeram, que dá para o cidadão comum entender. A gente baixou a tributação sobre empresas hoje que querem estabelecer franquias. Você tem uma empresa hoje e você quer criar franquias, né? A gente entendeu ali que a tributação não estava adequada, né? Tava um valor maior do que é a média praticada no estado, né? A gente baixou isso, o ISS de 3% para 2%, né? Uma redução de alíquota, uma proposição do executivo, né? Aprovado pelo legislativo. E com isso a gente manteve aí a arrecadação no município e inclusive aumentou, né? Porque estimulou empresas do ramo a crescerem, né? A se expandir. Não, aqui eu vou investir aqui no município, vou me manter em Brusque. E não sair de Brusque. E não saíram do município. Uhum. Então isso aí é uma ação que não é uma ação, né? Uma coisa que é um trabalho de fiscalização, não é um trabalho de fiscalização, é um trabalho de política tributária, que também é a função da Fazenda, né? O outro também, que até o Felipe comentou, foi a redução dos ITBIs na integralização de capital. Quando a empresa, quando uma pessoa física quer botar um imóvel na empresa para que aquele imóvel constitua o capital daquela empresa, né, ao invés de aportar dinheiro, né, por exemplo, ela vai lá e aporta um bem. E a gente baixou, né, a alíquota de 2% para 0,5% nesses casos. Porque a gente entende ali que não é, né, não era uma operação comercial, né, não estava tendo ali o mesmo grau de uma operação comercial, né? Então a gente entendeu que baixando essa alíquota a gente estimular as pessoas a buscarem esse tipo de solução, muitas vezes patrimonial, para a empresa, né? Para a empresa, para a pessoa. E, de fato, né? Foi um super sucesso. E é interessante dizer, né, Guilherme, que agora isso é permanente, essa questão do imposto, porque ele era até outubro, né? Isso. Aí depois, eu acho que pediram para prorrogar até o final do ano e agora virou permanente. A gente recebeu... a ideia era fazer um período curto, inicialmente, até para ser um teste, né? Porque vai que também não dá resultado. Para sentir, né? Então, a gente viu que foi muito bom. Teve muitos pedidos para prorrogar até dezembro. A gente, não, vamos prorrogar até dezembro. Aí depois eram pedidos para prorrogar até março. Daí eu conversei com o nosso prefeito, né? Com o vice-prefeito. Falei, por que a gente já não faz permanente? Né? Ficar prorrogando. Vamos fazer permanente porque é o que as pessoas querem, né? E aí entenderam, né? Acolheram o pedido e temos hoje o programa de maneira permanente e continua um sucesso. A entrevista fora do ar aqui também fantástica, porque eu levantei um tema, levantei uma situação aqui que tem a ver com o IPTU e eu quero fazer isso publicamente agora. Quem possui um imóvel, vendeu esse imóvel, negociou esse imóvel, mas o que comprou, o comprador ainda não passou não foi lá fazer a transferência para o nome. E eu imagino, Guilherme, que vocês ali na prefeitura devem ter, isso aí deveria ter um setor só para isso, né? Sim. Para atendimento de pessoas que é um caso bem comum. É bem complicado, né? Porque depois aparece para o ex-titular do imóvel, que na prática continua sendo o dono do imóvel, não, juridicamente. E aí eu já conversei contigo sobre isso. Não existe uma maneira de tentar resolver isso em que o
o ex-dono, que ainda continua dono, tecnicamente, de não sofrer qualquer, sei lá, qualquer ação jurídica ou mesmo incomodação, digamos assim. Eu penso que muita gente que está me ouvindo se identifica com essa situação, porque imagino que há muito isso dentro da prefeitura nesse momento. Sim, qual que é o celeuma dessa situação, né? O proprietário do imóvel, ele só é proprietário no momento em que ele faz a transferência do título, né? Faz o registro no cartório na matrícula do imóvel da propriedade. Antes disso, ele é possuidor, né? É possuidor a qualquer título. E o IPTU, né? Ele é cobrado do proprietário. Então, assim, é uma amarra legal que a gente tem. Aquele possuidor, no momento que a gente identifica, ou ele se identifica como possuidor, ele pode até tornar-se um responsável pelo tributo, né? Mas a responsabilidade solidária, ela implica que a cobrança vai ser feita tanto no nome do proprietário quanto do possuidor, né? E quando vai para a cobrança judicial ou extrajudicial, um protesto, por exemplo, ele precisa que tenha ali o nome da pessoa na matrícula, né? Uma cobrança judicial que vai gerar uma penhora, precisa que a pessoa esteja com o nome na matrícula, e aquela pessoa ali é o proprietário que deve IPTU para todos os fins, né? O que a gente recomenda é, na hora de fazer negócios, né? É que o remédio venha antes, né? A pessoa já tenha essa disposição contratual, né, para transferência, para que depois possa exigir, né, do comprador, que é obrigação do comprador fazer a transferência, né? Então que ela coloque um tempo no contrato, né? Porque legalmente não existe nada, e nem nada que a prefeitura possa fazer para obrigar a pessoa a transferir imóvel para o nome dela, né? É uma relação entre as partes ali, né? Uma relação civil entre partes. Então aí a gente realmente pode ter casos extremos, né? Que a pessoa realmente já perdeu todo até o contato, às vezes, com a outra ali, né? E aí a gente recomenda, inclusive, procurar um advogado nos casos para tentar alguma ação, né? Que é possível também para forçar, né? Que seja feita essa transferência, né? Vocês fazem ideia, vocês têm uma estatística relacionada a esse tipo enfim, de negociação que acaba... eu imagino até que construtoras tenham isso também, né? De alguém que comprou o imóvel e ainda não transferiu para o nome. Eu vi casos aí, eu fiquei sabendo de casos aí de 30 anos, que a pessoa comprou um imóvel e até hoje... 30 anos. 30 anos. Tem um caso aqui em Brusque, eu sei até quem é a pessoa. Não, sim, interessante, é a pessoa do bem e tal. 30 anos que o sujeito comprou um imóvel e até hoje não transferiu para o nome. Em geral, os casos acontecem mais com loteadores e construtoras. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa adquire e realmente, vamos dizer assim, aquela pessoa que diz que está adquirindo por investimento, né? E muitas vezes já transferiu o imóvel várias vezes, já passou daquele comprador original. Isso. Vai passando por contratos de gaveta, né? Esse é outro problema ainda. E aí já perde laço. Isso aí, sim, é um problema, né? É uma situação recorrente. Se me perguntar percentual, não saberia te precisar, até porque isso para nós na fazenda é o problema invisível, né? Porque o que a gente vê é o documento, né? O que a gente tem acesso é a matrícula, que é o documento oficial. Então quando a gente vai encontrar esses problemas é porque a gente foi atrás, buscou, ou a pessoa veio atrás, né? A pessoa veio atrás e disse pra gente: poxa, mas eu já vendi esse apartamento fazem 30 anos. Sim. Né? E daí tu vai lá, puxa a matrícula, mas a pessoa nunca transferiu. Daí, né? Daí começa aqueles problemas que tu conheces, né? Sim, eu já fui vítima disso aí. Eu já fui vítima disso aí, porque aí a pessoa fica com o nome negativo junto ao setor, vai daqui a pouco, aí vem a tal da descoberta. Vai um dia precisar de uma negativa, chega lá e diz: não, mas tem IPTU no teu nome aqui lá no Águas Claras, digamos assim. Não, mas já vendi essa casa faz 10 anos. Eu já vendi esse imóvel já faz 10 anos, né? Aí vai correr atrás de advogado para resolver o problema. Mas a gente está estudando, né? Isso para esse ano, a gente está estudando alguma solução para ano que vem, para talvez trazer alguma vantagem para essas pessoas regularizarem o imóvel, né? Alguma situação... Seria uma espécie de um refis, assim? Não bem um refis, mas talvez um incentivo para as pessoas regularizarem, talvez uma alíquota reduzida de TBI, né? Alguma situação, talvez muitas vezes também a questão da própria construção não está regularizada e a pessoa não consegue ter algum pacote, né? Onde a gente consiga incentivar as pessoas a virem
e regularizarem sua situação. Boa ideia. Isso é pro ano que vem? Esse ano a gente não consegue trabalhar com nenhum tipo de incentivo fiscal por conta do ano eleitoral. Certo. Né? Isso é uma decisão lá tomada na prefeitura, né? A gente sabe que hoje a gente vai ter ali, inclusive, né, candidatos do grupo do prefeito. Então o prefeito falou: esse ano não mexe, sinal amarelo, né? Para não dar uma conotação de favorecimento. Exatamente. Inclusive refis, né, uma situação que tá totalmente fora de cogitação para esse ano, né? Então, assim, né, eu já falo de refis porque eu sei que daqui a pouco alguém vai perguntar. Alguém vai perguntar do refis. Primeiro. Nós vamos perguntar. Eu acho que eu sento na cadeira ali o primeiro dia que... eu trabalhei de plantão, né? Eu trabalhei direto. Mas daí, dia 6 de janeiro, a gente começa a atender o telefone. Né? E daí a primeira ligação já é: quando é que vai ter o refis esse ano? Esse ano? Mas aí seria para 27, então vocês estão estudando isso? O benefício em cima do ITBI para transferência é um estudo que a gente está fazendo para 27. É uma coisa que eu tenho bastante interesse em fazer, né? Acho que a gente vai ter bastante sucesso em fazer isso, exatamente porque é uma dor, né, Dila? A gente tem que atuar na dor do cidadão, né? Não adianta a fazenda ali, não pode ser só um setor reativo, né? A pessoa vem com um problema e a gente tenta resolver ali. Não, a gente tem que se adiantar e propor soluções concretas. Porque tem um cidadão que ele não é desonesto, ele está passando por um momento difícil, não conseguiu pagar o seu tributo, certo? Mas de repente, mas o de 25 não foi pago, mas de 26 eu posso, mas não tem refis. Tem essa situação. Entendeu? Tem essa coisa também, né? Hoje, assim, né? Hoje nós temos já temos um programa... Porque esse ano não vai ter refis por conta disso também que você falou. Da questão eleitoral. E a questão do refis, mas apesar de tudo, né, a questão do refis, hoje o parcelamento, a parte de pagamentos parcelados, ele é todo feito junto à Procuradoria do município, né? E eles já têm 2 programas, tanto o parcelamento incentivado, que também todos os parcelamentos já têm descontos, né, quanto também a transação tributária, que a pessoa precisa, na verdade, se encaixar em algumas situações específicas, né? Que eu não vou te saber aqui precisar todas, mas tem sim opções hoje para ela pagar, né? Se ela tiver com alguma dificuldade, ela pode procurar a Procuradoria do município para parcelar ou para buscar uma transação tributária, dependendo da situação específica dela. Ô Felipe, que outras ferramentas podem ser implementadas? Falando aqui dessa questão do Pix, eu lembro que um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui pagar uma guia federal e eu conseguia pagar pelo Pix. E eu lembro que eu fui pagar um tributo, um boleto, foi automático, isso, municipal, e não tinha, era só pelo código de barras. E quando eu vi aí o comunicado de que isso estava disponível, eu particularmente penso, até que o Dilei estava comentando que ele fez um pagamento de um tributo aqui ainda há pouco ali, aqui nessa bancada aqui pelo Pix, já pagou tudo direitinho e é rápido, né? Que outras ferramentas podem ser implementadas para inovar nesse aspecto? No aspecto de recebimentos e pagamentos, a gente tem estudado fazer os recebimentos de tributos pelo cartão de crédito. Legal. Essas medidas que o secretário tem comentado, então, por exemplo, essa de redução de ITBI para 2027, um possível estudo que a gente tem feito para incentivar a regularização de contratos de gaveta, e essa do cartão de crédito também, tudo precisa ser muito estudado para a gente encontrar o equilíbrio matemático ali para ser tão bom para o contribuinte, mas também para o município. E o amparo jurídico também, né? E o amparo jurídico, né? E também a questão de buscar fornecedores que vão conseguir atender o município, porque o volume de boletos, o volume de pagamentos, ele é bastante grande. E em alguns momentos ele por exemplo, em março, quando tem grande pagamento de IPTU, nem sempre o sistema suporta e tem que suportar. Então a gente está estudando o fornecedor também para ser um fornecedor interessante. Por exemplo, essa redução ali, falando do equilíbrio financeiro, né? Essa redução do ITBI que aconteceu em 2025, em termos práticos ali, como o Dirley queria saber, eu vou complementar a fala do secretário, que trouxe quase 8 milhões a mais do que o orçado, né, para o ITBI. As estratégias de monitoramento que o secretário comentou, que foram feitas em 2025 em relação ao ISS,
evita a cobrança de multas, né? É um trabalho diferente, mas que aumentou acima do orçado quase 15 milhões de ISS. Então a gente tem aí em torno de 22 milhões a mais. Então, para a gente chegar no ponto de implantar o Pix, de implantar o cartão de crédito, implantar o incentivo de regularidade, a gente estuda para valer, para ser bom para o contribuinte, mas também para ser bom para o município. E, por fim, é bom para o contribuinte 2 vezes, porque mais dinheiro para o município é mais serviço público que o munícipe vai ter, né? E o investimento na secretaria para esse tipo de trabalho? Tem um investimento também em pessoal, em equipamento, enfim, ou isso é aproveitando o próprio quadro da prefeitura? Existe alguma... que eu lembro que você aqui também, quando esteve falando de reforma tributária, né? Eu posso não lembrar de nome, mas eu consigo lembrar do que eu perguntei, sabe? De reforma tributária, você disse que a equipe estava sendo treinada, preparada, porque esse é um grande desafio. É um desafio para o gestor público, é um desafio para o profissional da área da contabilidade. Em especial. É um desafio para as empresas, né? Com quem eu converso, impressionante. Eu já quis trazer aqui, eu sei que você é um especialista, hoje você está se especializando, o Felipe também, mas eu tento trazer aqui, eu vou levar alguém da área da contabilidade. Não, a gente não sabe ainda como é que vai ficar. Essa é a resposta que eu tenho sempre. Não, a gente não sabe ainda como é que vai ficar isso. Pelo menos ano passado era isso. Pô, peraí. Se a pessoa que é da contabilidade ainda não sabe, então nós estamos perdidos. Né? O que foi feito de investimento dentro do quadro para se chegar a esse enxugamento e não dificultar o contribuinte? Primeiramente, né, em relação ao investimento, a gente tem sim, né, investimentos ali na nossa secretaria. Isso foi um compromisso do prefeito, do vice-prefeito comigo quando eu iniciei ali, né, essa jornada agora como secretário, né, e cumpriram, né, o papel deles, e eu espero estar cumprindo o meu, né. A gente chamou auditores fiscais do concurso, né, a gente estruturou a nossa equipe ali na Fazenda, e muito do trabalho da Fazenda é pessoal, né, e a gente pretende esse ano também investir em sistemas, né, então investindo em bons sistemas, investindo num pessoal, né, a gente imagina que vai ter um excelente resultado. E ano passado foi o treinamento dessa equipe. Realmente, a gente teve vários, né, momentos de treinamento, né, Felipe? Sobre a reforma tributária, com o pessoal que vai atuar mais diretamente, e depois também com todos o pessoal do setor, porque é um novo paradigma, né? É um novo mundo, né? O nosso principal tributo, o ISS hoje, vai ser substituído, né, pelo IBS. Então a gente tem que estar preparado. Guilherme, vai acontecer só em 29, né? A mudança total aqui para o município. Mas 29 está ali, e além de 29 estar ali, a gente já está sentindo agora, né? É até importante a gente falar um pouco dessa questão da nota fiscal, né? Que mudou agora já em 2026, porque isso já é o primeiro passo da reforma tributária, né? O início da unificação, né, de todo esse sistema tributário. E ali dentro dessa nota fiscal nova já tem dados da CBS, né? Que é o imposto que é a parte do IVA, não, que é do federal. Porque ano que vem, a reforma tributária, para nós, no município, ela vai ter início fático, né? Vamos dizer assim, de lançamento de tributo mesmo, em 29. Só que em 26 agora a gente já está tendo o teste da CBS. E ano que vem, em 27, a CBS, que é igual o IBS, é o mesmo tributo, só que cobrado pela Receita Federal, já vai ter início 100%. Né? Vão ser extintos alguns tributos que a gente tem federais, e isso vai afetar o município também, né? Por conta da arrecadação, e vai começar um novo tributo já 100%. A gente ainda não sabe qual é a alíquota dele, qual vai ser o valor, porque esse ano está sendo feito o teste. Mas eu imagino ali que em junho, julho, né, já vai ter mais que o suficiente de volume de informação para saber qual vai ser essa alíquota, e para o futuro isso vai afetar todos os prestadores de serviço do ISS, né? Que são o nosso principal prestador de serviço, são o nosso principal público hoje, que a gente atende ali na Fazenda, né? E quando tiver o IBS vai ser o mesmo tributo, então as regras vão ser iguais, vai ser toda a mesma sistemática. Mas aí eu sou curioso aqui. E como é que fica uma situação de município para município? Uma realidade da cidade de São Paulo é diferente da realidade da cidade de Brusque, que é diferente da realidade da cidade de Maravilha.
em relação... O percentual vai ser o mesmo para todo mundo? Igual para todos. Vamos ter que nos adaptar. Os municípios, né, eles podem alterar a alíquota. Eles podem tanto aumentar a alíquota em cima dessa alíquota de referência que vai ter, né, que a gente já vai ter uma noção esse ano. Eles podem tanto subir quanto baixar. Só que isso não vai ter um efeito tão interessante assim, porque muda a razão, né, de onde que o tributo é arrecadado. Para de ser na sede da empresa e passa a ser onde tem o consumo. Aí se vai ser onde tem o consumo, tu acaba perdendo, né? Esse impacto de a alíquota alta, a alíquota baixa, porque a empresa que está ali no teu município, ela muitas vezes não está vendendo só ali, né? Está vendendo para fora. Pega as grandes empresas aqui de Brusque, né? Por exemplo. A maioria vende, não só em Brusque, né? Vende para fora. Então essa grande mudança, esse grande jogo, claro, vai ter uma transição longa para segurar a questão da receita, só que isso já vai mudar como as próprias empresas se relacionam com o poder público. Vamos chamar de comunista, mas eu sou obrigado a dizer. Um país onde se tributa o consumo e não a renda é coisa de doido. Mas aí quem fala isso diz que é de esquerda, é comunista, né? Mas o fato é esse, né? Igual você falou em não sei o que consumo, eu digo, quem tributa consumo, se você olhar para vários países do mundo aí, principalmente Europa, Estados Unidos é um exemplo disso, vai tributar renda. Quem ganha mais, quem tem mais, paga mais. E não consumo. Consumo aí você consegue disputar, né? Você consegue... Assim, né? O que é a tributação? Falando, né, um pouco de filosofia da questão tributária. Filosofia. A tributação sobre o consumo no Brasil tem que ser mais baixa, ponto final. Tá. A reforma tributária não veio para baixar a carga tributária. Ela veio para equalizar a carga e redistribuir. Principalmente, né, retirar um pouco da carga da indústria e passar essa carga, só que essa carga, como vai ir para alguém, né, em vez de assumir, ela foi para o pessoal da área de serviço. Então, o pessoal que mais tem que se preparar hoje são os prestadores de serviço, né? Assim, não acho que seja a reforma ideal, foi a possível, né? Eu até entendia que a reforma tributária no momento deveria ser diferente, mas hoje ela está posta do jeito que ela está. Vamos fazer o melhor possível com o que a gente tem. A tributação sobre o consumo, né, ela tem esse lado pernicioso, porque assim, o consumo ele acontece, né? Sempre. Então, ele é mais fácil ser tributado. São mais relações de menor valor, né? Por isso, muitas vezes, os estados, né, tendem a focar sobre a tributação sobre o consumo. Porque ela tem esse aspecto, né, de ter uma certa facilidade, uma gama mais ampla de tributação. Só que, de fato, né, quando ela fica tão alta, no Brasil, por exemplo, se a gente for olhar nossa carga real sobre o consumo, acho que beira 34%, 37%, né? É muito elevado. É muito elevado. Isso acaba desacelerando, né, a economia. Então, são um tipo de coisa que é complicado, é muito complexo, envolve macroeconomia, né? E a gente precisa repensar isso. A gente precisa mirar um modelo onde a gente consiga reduzir essa carga sobre o consumo. A reforma ela não foi feita para isso, mas ela dá as ferramentas para que isso possa acontecer, né? Basta agora a gente ter habilidade para conduzir exatamente, para conduzir esse processo. Ô Guilherme, para finalizar, o tempo aí já está nos arrebentando. Vamos lá para as datas do IPTU. Calendário. Vamos lá, o calendário. Então, a gente tem o pagamento ali à vista, ou a primeira parcela, ela precisa ser feita até o dia 10 de março, né? Eu quero trazer alguns dados curiosos aqui, antes então do encerramento, a respeito do quanto o munícipe pode se beneficiar com o pagamento à vista, o pagamento em dia dos seus tributos. Em 2025, a gente teve mais de 7 milhões de reais dados em desconto pelo pagamento antecipado ou parcelado em 3 vezes, né? Eu espero que esse desconto no ano de 2026 junte um montante até maior, com a participação então de mais contribuintes no pagamento antecipado, pagamento à vista, né? No cálculo desse ano de 2026, já são 2.995.000 reais, quase 3 milhões que foram dados no desconto do bom pagador, que é feito lá na data do cálculo, em dezembro, quando a gente faz, né? Se não tem débito em aberto, ganha esse desconto. E isso já somou próximo de 3 milhões. E então, se o munícipe quer fazer parte desse grupo aí que tem esse desconto milionário,
quer fazer parte desse grupo, busca se organizar, busca fazer o pagamento antecipado. Se for em cota única, é 15% de desconto. A gente teve o aumento por conta do INPC de 5%, é um aumento grande, só que maior ainda é o desconto que a gente pode ter, né? 15% é cumulativo ao desconto de bom pagador de 5%, então pode chegar até 20% de desconto, né? Uma pessoa que ia pagar 500 paga então R$400. Hoje já 70%, né, dos pagamentos são feitos nessa modalidade, né? Então a gente tem a ampla maioria das pessoas já faz essa opção. Muito bem. Então, à vista até março ou em 10 vezes ou 3 vezes, é isso? 3 vezes com 10% de desconto, à vista com 15% e parcelado sem juros em até 10 vezes. O primeiro vencimento em todos os casos é dia 10 de março, né? Muito bem. E já está disponível para retirada guia no site da prefeitura, brusque.sc.gov.br. Já na capa do site tem um banner que leva até o local de emissão da guia, né? Com o CPF, por exemplo, do proprietário, facilmente retirar. Só rapidamente, né? O IPTU, lembrando, né, que ele é um recurso próprio, né? Ele é o primeiro grande ingresso de receita de valores para a prefeitura, né? Ele é tipo o condomínio da cidade, né? Você paga ele e esse dinheiro ele reverte em obras, ele reverte para a educação, reverte para a saúde diretamente, né? Então, realmente é muito importante, né, para a cidade, muito representativa. Olha aqui, isso é uma colaboração sobre aquele negócio de transferência de imóveis que você falou. Uma sugestão, uma opção seria fazer igual o Detran, que quando vende um carro, o proprietário faz o comunicado de venda do veículo ao Detran. Essa questão de transferência. É uma coisa que nós podemos analisar, né? Com certeza. Muito obrigado ao Guilherme, obrigado também ao Felipe. O assunto é fascinante e a gente poderia ficar algum tempo aqui falando sobre isso e não vamos voltar a convidá-los, né, Valdomiro? Com certeza. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, né? E novamente, né? Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado, Valdomiro, Dirley, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes.